Olá, Jardim 2, bom dia, boa tarde para vocês, né? Hoje é dia 3 de agosto, numa segunda-feira, o sol está bem gostoso, tá um dia bem gostoso lá fora, né? Um dia bem agradável e nós vamos aqui, ó, falar sobre o nosso terceiro volume, vamos dar início ao nosso terceiro livro, tá? E o nome dele é O Mundo que Me Rodeia, tá bom? Então, vamos começar? O livro da Pro é bem difícil de virar a página, né? Então, nós vamos fazer com calma e aos poucos para vocês poderem entender, tá? Começa assim, é como se nós fôssemos viajar, né, para um lugar para aprender as coisas, para entender as coisas, o nosso mundo, o que acontece ao nosso redor. Tudo isso nós vamos aprender, tá? Nesse livro. E começa assim. Aqui tem, tá escrito: este livro é muito especial. Por meio dele, você vai enxergar o mundo ao seu redor de um jeito diferente. Venha conferir? Então tá. Aqui, o que vocês vão fazer? Vão colocar o nome de vocês, tá? E eu quero na letrinha de vocês, tá bom? Com a letrinha de vocês. Quem já souber fazer o nome completo, pode fazer ou pegar a plaquinha para fazer, tá bom? Data do início do livro, pode colocar aqui, dia 3 de agosto de 2020, tá bom? Pede ajuda pro responsável para poder preencher. Tá? Eles escrevem no papelzinho, alguma coisa, e vocês vão preencher essa parte, tá bom? Então, tá. Aí vem aqui essa imagem, né, de descobertas. Olha só, o mundo em que me rodeia, olha só, que lindo. E aí, nós vamos começar. Deixa eu arrumar aqui. Como eu falei, esse livro do professor, ele é um pouquinho complicado para poder virar as páginas, tá bom? E aí, começa assim, ó. Deixa eu virar. A próxima página é essa aqui. E olha que imagem bonita, olha que colorido, né? Olha as crianças, tem um adulto aqui. E aí tá escrito, um mundo de diferentes formas. Um mundo de diferentes formas. E falando em formas, olha as formas que aparecem aqui atrás. Não está falando também só de formas geométricas, como nós já aprendemos um pouquinho, tá? Está falando também de formas de ver o mundo que nos rodeia. Nós vamos aprender tudo isso, tá bom? Então, é a partir de agora que nós vamos observar o mundo que nos rodeia. Virando. E aí vem essa página aqui, olha só, uma página bem legal, bem divertida. E nessa página tá falando assim, o que você vê aqui? O que vocês veem aqui? Conseguem observar? O que é? Podem pensando aí na cabecinha de vocês, que a gente vai conversando e fazendo atividade, tá bom? O que nós estamos vendo aqui? E aí, vamos para nossa, tem uma roda de conversa bem aqui, ó. Nessa roda de conversa, nós vamos observar a imagem. Então, eu vou perguntar e nós vamos observar. Combinado? Então, vamos lá. O que você vê no parque e não é brinquedo? O que vocês veem no parque que não é brinquedo? Aí? O que vocês conseguem observar? Eu consigo observar várias coisas. Por exemplo, eu vou falar algumas e vocês podem descobrir em casa outras. Por exemplo, o céu, né? O céu, ele não é um brinquedo. A nuvem, ele não é um brinquedo, não é verdade? Pessoas não são brinquedos, pessoas têm vida. Né? E vocês, o que mais vocês conseguem observar? Tô vendo mais coisas aí. Eu quero que vocês pensem um pouquinho também, né? Do que mais nessa imagem. E tem, viu, gente? Mais coisas que não são brinquedos.
E aí vocês vão pensar um pouquinho e responder. A segunda pergunta é: se não é brinquedo, o que você acha que é? É aquilo que a Pro falou. Não são brinquedos, são as pessoas, o céu, a nuvem, né? Então, essas coisas que eu citei não são brinquedos. E aí vem a terceira pergunta aqui. Qual é a forma de cada brinquedo? Qual é a forma de cada brinquedo? Então, o que nós vamos ver? Formas geométricas, né? Nós já aprendemos algumas formas geométricas. E observando o desenho aí, eu já consigo ver várias formas geométricas. Quais formas vocês conseguem ver aí? Eu vou dizer uma, e aí vocês vão achar as outras, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, a roda gigante. A roda gigante, ela é qual formato? Formato de um círculo. Olha só, tem quantos círculos? 1, 2, 3 círculos dentro da roda gigante. O formato dela é de círculo. E aí, vocês vão identificar nos brinquedos formas geométricas, tá bom? Próximo. Qual é a forma de cada brinquedo? Falei a forma de uma. E aí, vocês observem os outros brinquedos para poder identificar qual é a forma deles, tá bom? Por exemplo, aqui é um carrossel. Formato de um cavalo, é um formato, né? A gente também só não pode se apegar nas formas geométricas. Existem outras formas também. Ele é uma representatividade de um cavalo, tá bom? Então, ele continua sendo uma forma. Qual brinquedo chama mais a sua atenção e por quê? Aí é uma pergunta pessoal, né? Uma pergunta em que somente vocês podem responder. Qual brinquedo chama mais atenção? O brinquedo que me chama mais atenção é o carrossel. Olha que lindo que ele é, colorido, várias formas. Olha aqui a forma da estrela, né? Muito lindo esse carrossel. É o que me chamou mais atenção. Mas possa ser que para você outras formas, outros brinquedos, outra maneira de ver diferente que você gosta, tá bom? Qual brinquedo chama mais a sua atenção e por quê? Foi o que eu respondi. O carrossel, ele é muito colorido, né? Bem alegre e ainda tem, ó, formas de estrelinhas, que é uma coisa que eu gosto bastante, tá bom? E aí vocês vão ver o que vocês mais gostam e por quê. O que você vê que tem formato parecido? Olha só, vocês vão comparar um desenho com outro desenho, ou um brinquedo com outro, ou uma imagem com outra, né? Então, aí vocês vão comparar, vão fazer comparações. Esse parece com esse, é essa a ideia de comparação, tá bom? O que você vê que tem formato parecido é o que nós falamos aqui. Então, vocês vão responder individualmente na casa de vocês, tá bom? E vão passar para essa atividade aqui. E aí vem o título, Saber Fazer. E vem assim, qual é o formato do seu lápis? Desenha. É aquilo que eu falei para vocês, são formas. Cada coisa tem sua forma, o lápis tem a forma deles, então, você vai pegar um lápis seu, pode ser colorido, pode ser lápis grafite, não tem problema, e vão desenhar o formato dele, tá? Bem bonito, bem caprichado. E aí embaixo vem assim, e do armário da sua sala de aula? Qual é o formato dele? Desenhe. Como nós não estamos em sala de aula, vocês podem pegar algum armário, identificar um armário na casa de vocês e fazer o desenho dele aqui, tá bom? Pense em 2 objetos diferentes, mas que têm formatos parecidos. Procure imagens desses objetos
e mostre aos colegas e explique em qual forma se parecem. Como vocês não tem como trocar essa experiência agora, não é mesmo? O que eu vou pedir para vocês fazerem? Eu vou pedir para vocês identificar com a família de vocês, como pesquisa, e trocar ideia com a família de vocês, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho... Qual é o formato da pizza? É um formato de círculo. E aí, o que eu faço? Eu encontro uma outra imagem que é um bolo numa bandeja, que ele também é redondo. Então, ele vai ter o mesmo formato, mas são objetos diferentes, tá? Pode ser comida com brinquedo, pode ser brinquedo com brinquedo. Vocês vão comparar objetos diferentes na mesma forma, tá bom? Combinado? Bom, galerinha, essa é a nossa aula de hoje. E essa semana nós vamos trabalhar com formatos, tá bom? Boa atividade, capricho, tá bom? Nada de preguicinha, agora é hora de trabalhar e fazer atividade bem bonita. Combinado? Então, beijos, façam atividade com bastante capricho e até amanhã.